somente o versículo 7. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos ou voltai-vos para mim, e eu me voltarei, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de voltar ou tornar? Amém? Pode tomar assento. O capítulo 3 do livro de Malaquias é muito conhecido por ser usado nas ministrações de ofertas, de dízimos, né? Embora se destaca como uma exortação do mensageiro de Deus aqui, né? Malaquias significa o mensageiro do Senhor a um povo que estava descumprindo essa ordenança, né? O povo estava descumprindo essa ordenança, então o mensageiro do Senhor vai trazer essa palavra, né? Mas a questão não é somente o fato de que o povo não estava ofertando, dizimando, porque se a gente não fizer a pergunta por que não estavam dizimando, nós poderemos cair no erro de rotular que todo aquele que não, ou todo aquele que dizima e oferta, né, faz a vontade completa de Deus. E não é isso, né? Dizimar, ofertar é um dever que nós devemos ter. Mas o Senhor Jesus, ele vai tratar esse tema e vai trazer uma explicação muito importante para nós a respeito do dízimo, das ofertas. O Senhor Jesus, por meio do evangelista Mateus, que escreve as palavras do Senhor Jesus, está assim, Mateus capítulo 23, versículo 23: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã entre o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, era dever do povo, assim como o meu, como o seu, que aceitamos a Cristo, somos participantes, membros de uma igreja, ofertar e dizimar, mas isso não vai nos isentar, né, de demonstrar um caráter cristão e um caráter genuíno. O Senhor Jesus está falando: olha, vocês dizimam, ofertam, muito bem, mas existe algo mais importante na minha concepção, que reflete o fato de vocês serem os meus filhos. Vocês têm que praticar o juízo, a justiça, a misericórdia. Assim acontece conosco. Nós devemos dizimar, ofertar, mas no entanto temos que demonstrar esse caráter de ter misericórdia, de saber perdoar, de ser justo, né, com o próximo. Nós temos que ter fé, independente das circunstâncias, das adversidades. A ênfase que Malaquias está trazendo aqui, meus queridos, tem um porquê. O templo era o centro da vida espiritual daquele povo. E se não tem ali as doações, as ofertas, é o que estava acontecendo, estava sendo rompido, né? Não estava sendo cumprido essa ordenança. E quando não se tem ali as doações, os dízimos, estava, na verdade, afetando, refletindo, sabe, nos sacrifícios diários que eram feitos para Deus. Estava afetando o sustento que era dado para os levitas. Os levitas, né, os sacerdotes, eles eram sustentados com as doações, com as ofertas que eram dadas. E ainda o texto, né, você leu o livro de Malaquias, você vai entender que parte daquelas ofertas e doações também ajudavam no sustento aos pobres. O problema é muito maior, né? O problema é muito maior do que o dízimo, a oferta, não dar o dízimo e a oferta. O problema, na verdade, tem uma motivação por trás. O profeta Malaquias simplesmente traz a ênfase disso. Mas o problema é muito maior. O problema começa numa atitude que tem uma motivação. E essa motivação vai revelar um distanciamento de Deus.
O povo já tinha distanciado de Deus, tá? O povo já tinha se afastado de Deus no coração, e agora está se refletindo nessa atitude. E nós precisamos entender que o distanciamento em relação a Deus começa com atitudes. Começa, quem sabe, por uma. Mas aos olhos de Deus não é somente uma atitude. Porque Deus, Ele vê o quê? Deus vê o nosso coração. Deus vê o coração. Deus vê a motivação. Deus vê a intenção das atitudes, quando essas atitudes nos levam para um distanciamento, para um afastamento. E aos olhos de Deus não é somente uma atitude isolada do povo. Aquela atitude já demonstrava, já refletia um distanciamento que estava ocorrendo e que poderia ser aumentado com o passar do tempo. A comunidade na época do profeta Malaquias distanciou-se de Deus. E precisa entender, precisa compreender que precisa voltar ao Senhor. Precisa entender que aquele distanciamento estava refletindo na vida espiritual, na relação com Deus. E por várias vezes, eu li no livro que Deus, Ele usa essa palavra voltar quase 1000 vezes na Bíblia. Às vezes como sujeito oculto, mas por mais de 1000 vezes, ou quase 1000 vezes, Deus usa essa palavra voltar, seja ao teu povo, seja a um personagem bíblica, mas por várias vezes essa palavra, que é um verbo, não foi compreendida, não foi acatada, não foi obedecida, e infelizmente a negligência em relação a essa palavra trouxe danos, trouxe consequências irreparáveis. Famílias inteiras foram destruídas. O povo foi levado para o cativeiro. Deus se distanciou. O céu cerrou. Não havia mais prosperidade. Deus já não estava no meio do povo, porque existia, sabe o que? Um distanciamento. Quando Deus fala volta, nós precisamos entender que não é uma palavra qualquer, é uma ordem de Deus. Quando Deus fala volta, é uma ordem, uma ordenança para a minha vida e para a sua vida. Não é uma palavra sugestiva, não é uma palavra subjetiva, não é algo opcional na nossa vida. Sabe por quê? O voltar de Deus é uma tentativa de um Deus que é poderoso, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê o futuro de cada um de nós. Ele tem propósitos estabelecidos e específicos para cada um de nós. E quando Deus olha para a minha vida, e quando Deus olha para a sua vida e vê que essa vida está saindo do caminho, está saindo do trilho, Ele que ama, porque essa palavra voltar é imbuída de amor, de proteção, de livramento, de cuidado, de segurança. Porque por trás dessa palavra há um lado negativo. Porque se foi e perdeu alguma coisa que existia, o voltar tem a ver com isso. Volta porque você está perdendo algo que tinha, algo que existia na sua vida, você perdeu. É necessário voltar antes que aconteça algo pior. Volta. É uma palavra de um Deus que ama, é uma palavra de um Deus que quer evitar dissabores, quer evitar consequências irreparáveis em vidas. Mas às vezes o distanciamento não permite que essa palavra tenha um efeito como deve ter nas nossas vidas. Lucas capítulo 15, Jesus ele vai contar ali, Lucas, ele vai mencionar as parábolas ali ditas pelo Senhor Jesus. A parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. São parábolas que refletem algo que foi perdido, mas que também, se não houvesse uma atitude em relação à questão da perda e não voltasse, imagine o fim. A gente vê essas parábolas e a gente percebe que o fim é muito legal.
O fim é feliz, presbítero Ricardo. Mas nem sempre acontece isso com aqueles que distanciam. Imagine você o que aconteceria com a ovelha perdida que se afastou do rebanho, se o Senhor não trouxesse, se ela não voltasse ao aprisco com as 99. O que aconteceria com aquela ovelha perdida? Em meio ao deserto, em meio às montanhas, ela morreria, ela seria atacada, ela seria presa fácil dos inimigos, porque não teria o seu pastor para protegê-la, para defendê-la em relação ao urso, em relação ao leão, em relação aos predadores. Mas aquela ovelha voltou. O que aconteceria com aquela mulher, né, que embora o texto não traga, mas ao meu ver é uma noiva, é uma mulher que está sendo preparada para uma união, porque ela recebeu, né, do seu noivo 10 dracmas, 10 dracmas, e ela teria que na celebração estar com essas 10 dracmas, mas está se aproximando a celebração e uma das dracmas não está ali presente. O que aconteceria com essa mulher, se diante de um noivo que queria um compromisso com uma mulher organizada, uma mulher que cuidasse da casa, ela aparecesse somente com as 9 dracmas? O que aconteceria com esse noivo? Ele não iria casar, mas aquela mulher, ela entende que falta uma dracma, ela limpa a sua casa de maneira minuciosa. Sabe, ela estava num estado, não sei o que estava acontecendo com essa mulher, o texto não trata, mas ela estava num estado, a casa estava desorganizada, a casa estava suja, porque o texto fala que era de maneira minuciosa. Ela começou a limpar a casa até que achou a dracma perdida. O que aconteceria com o filho pródigo? O filho que quis, né? Ele pediu a herança do pai, o filho mais novo, e quis descobrir o mundo, os prazeres do mundo. Enquanto teve dinheiro, teve amigo. Enquanto teve dinheiro, teve prazeres. Tudo parecia gostoso. Mas chegou um momento em que aquele filho está lá, sem amigo, os amigos abandonaram, está lá com um valor que é menos do que os porcos, porque os porcos tinham mais valor do que ele, porque o dono dos porcos dava alimento para os porcos, mas não queria dar alimento para ele, e ele viu a besteira que fez, e a Bíblia fala que ele caindo em si, ele falou: peraí, que besteira que eu fiz, deixei a casa do meu pai, me aventurei, fui com os amigos, ouvi os amigos, e agora estou eu aqui, que não posso comer nem as bolotas dos porcos. Levantar-me-ei e voltarei para a casa do pai. O que aconteceria com esse jovem se não tivesse essa ação de voltar? O que aconteceria? Não sei, mas verdade vai na Cracolândia, vai lá. 90% foram pessoas que estavam na igreja, conhecem o evangelho, né? Tá, um pastor que trabalha lá fala que existem pessoas ali que conhecem a Bíblia mais do que ele. Não cita versículo somente, cita texto da Bíblia, porque, né? É o Daniel, é o Moisés, é o Davi, é não sei o que, a Maria, e que passou pela igreja, mas houve um momento em que precisava entender que tinha que voltar, e não voltou. E aí vieram as consequências. Biblicamente, voltar, na sua raiz mais simples do hebraico, sub, é usada para descrever reações, intenções, atitudes que levam a uma reaproximação a Deus. O verbo descreve a possibilidade de que os ouvintes de Deus, ao ouvir voltar, né, retornem ao Senhor por uma motivação de amor, por uma compreensão que é um Deus de amor, e que esse Deus de amor quer cuidar, quer proteger, quer trazer salvação. Essa palavra traz a ideia de retroceder, virar-se,
retirar-se para a direção antes conhecida, afastar de tal. Afastar do quê? Afastar do que é ruim, mas trazer de volta o que é bom. Significa resgatar, significa recuperar. Essa palavra voltar vai aparecer no Novo Testamento como epistrepo, que significa reverter, virar-se, voltar e converter. E a gente vai compreender muito bem no texto, né? Porque o que a gente pensa da palavra conversão, converter, é para aqueles que não têm Cristo, é para aqueles que não vão à igreja, né? Para aqueles que estão perdidos. Não é somente para isso. Começa se convertendo ao Senhor. Mas um texto, um versículo muito interessante em que essa palavra aparece, está em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Disse também ao Senhor: Simão, Simão, que é Pedro, o apóstolo Pedro, eis que Satanás vos pediu para você ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando converteres, essa palavra epistropo, quando voltares, confirma a teus irmãos. O Senhor sabia, estava alertando a Pedro, que Pedro iria passar por uma situação, e que Pedro não estaria preparado para essa tentação, para essa prova na sua vida. E Pedro, com uma prepotência, uma insolência, né? Porque no que havemos melhorar? Quando Deus fala com a gente pergunta: o que eu devo melhorar? Quando Deus fala para voltar, nós perguntamos lá no íntimo: voltar no quê? No que eu preciso voltar? Né? E Pedro: peraí, Senhor, eu estou preparado até para morrer por ti. Ele não sabia, mas aquele que sabe todas as coisas estava olhando para o coração, para o Pedro, estava olhando para a vida do Pedro, né? E Jesus tentou alertar. A Bíblia diz que na noite, né, que Jesus foi entregue ali, ele estava em oração, e ele tinha levado alguns dos discípulos, e entre eles Pedro. O Senhor Jesus vai orar. A oração ali, né, em que Jesus fala: passa de mim esse cálice, né, se todavia seja feita a tua vontade. Pedro é chamado, os discípulos é chamado para orar por Jesus, e eles não vão, mas quando chega no momento final, Jesus chega ali, eles estão dormindo, e Jesus fala para Pedro, então, não pudesse vigiar comigo durante 1 hora, vigiar e orai, para que não caíres em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Quantas vezes Deus está querendo nos alertar e mostrar que para determinadas situações, para determinadas dificuldades, provas, tentações que vêm sobre todo ser humano, nós não estamos preparados. Deus está alertando: volta, porque você não está preparado para aquilo que ainda pode vir na sua vida. Quantos não estão preparados? Porque o inimigo, ele arma ciladas, e é necessário fortalecimento, é necessário, se revestir, é necessário, buscar a presença de Deus, é necessário voltar a orar, é necessário voltar à casa de Deus, é necessário ter comunhão com Deus. Porque quando chega, meus queridos, a tentação, alguns não estão preparados. É o adultério, é a fornicação, é a pornografia, né? É o namoro indevido, são as drogas, e são tantas coisas que afetam os jovens da igreja, que afetam os maridos, que afetam as esposas.
E vem, aí não estão preparados quando vê a tentação, vem, cai na tentação. Deus não pode provar mais ninguém com fé, porque se Deus provar alguém com fé, né, a pessoa tem que mostrar que está com Deus, né, independente da situação. Mas se vem uma situação difícil, eu não quero mais na igreja, essa igreja não é boa, eu vou visitar outra igreja, quem sabe ter uma palavra de bênção, quem sabe ter uma palavra de mudança. Deus prova o seu para ver o valor, para ver a qualidade, aquilo que é santo, aquilo que é puro. O ouro, ainda que seja precioso, ele ainda é refinado, são tiradas as impurezas, há momento que Deus prova, e muitos não estão preparados para a prova. Muitos não têm fidelidade, cai como patinhos. Nunca vou esquecer, não faz parte dessa igreja, não vou citar nome, mas nunca vou esquecer do testemunho de uma pessoa que brincou, foi alertado, e ele mesmo disse: quantas vezes Deus me alertou e eu não dei ouvido. E aí eu me achei o tal. Quando vê, eu estou adulterando. E quando eu estou lá na cama com a outra, o diabo possuiu, o demônio possuiu a mulher e falou na boca da mulher: você é um crente muito fraco, fácil de cair. O diabo falou na boca da mulher. Sabe por quê? Porque Deus avisou: volta enquanto é tempo. Alguns meses atrás, Deus me visitou e a clamar, a buscar pelas famílias. Eu liguei para o líder de intercessão, para o ministério de intercessão, o presbítero Ricardo, não é isso? Liguei e falei assim: Deus me avisou, o inimigo vai vir sobre famílias, o inimigo vai vir sobre relacionamentos na igreja para destruir, para acabar com casamentos. Ajude aí em oração, porque Deus também me mostrou que muitos fracos não vão deitar, muitos fracos vão divorciar, muitos fracos vão cair no adultério. Eu comecei a chorar, comecei a clamar pelas famílias, e tenho orado pelas famílias, mas as famílias, os filhos de Deus, precisam ter atitudes e não se enfiar em situações. Parece que o inimigo não existe mais, parece que o inimigo virou um ser somente figurativo, histórico. Não, meu querido, Deus existe, Deus é real, mas infelizmente o inimigo está aí para destruir. O trabalho dele é matar, roubar e destruir. Seja atento, não brinque, não ande na corda bamba, porque qualquer hora você pode cair. O distanciamento se dá por meio, meus filhos, de atos esses que podem ser atos conscientes. As pessoas têm desculpas, se revelam em desculpa, mas na verdade é algo consciente de se aventurar, de descobrir o que as pessoas do mundo estão aí, estão na verdade tendo tristeza, de sabores. É se aventurar com os prazeres do mundo. Não é errado ser feliz, não é errado se divertir, ter entretenimento, mas entender que certas coisas não são lícitas. Aquele que se diz pertencer ao Senhor Jesus já não fazem parte. O Senhor Jesus pedindo que o apóstolo João escrevesse a igreja de Éfeso, ele falou: tenho porém contra ti que deixaste, abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. Esse deixar, esse abandonar, a palavra é apieni. É uma palavra que significa mande embora, expulsa. Era uma palavra, né,
usada para o divórcio. O marido mandava a mulher embora, mas sem legitimidade. Simplesmente por pequenas coisas ele queria um divórcio. Então, mas na verdade ele colocava como uma quebra de votos. Olha, essa mulher está quebrando os votos. Mas na verdade quem quebrava o voto diante de Deus era o marido. Não havia legitimidade. As pessoas estão querendo ter legitimidade para tantas situações. É para o divórcio, é para, pornografia, é para tantas as coisas. Tantas coisas erradas. E aí põe motivos. Distanciamento se dá por influências. Sabe o que diz a Bíblia? As más companhias corrompem os bons costumes. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A palavra corromper significa estragar, apodrecer. Não sei se você sabe, as más companhias, os seus amigos, tá? É você que tem que influenciá-lo e não ser influenciado por eles para as coisas erradas. E aí aparecem alguns, né? Eu não vou generalizar, porque na verdade eu não acompanho. Eu posso errar de repente. Mas aí aparecem alguns youtubers, alguns influencers, né? Agora é essa palavra. Personalidades que se mostram felizes, mas propagam libertinagem, imoralidade, descompromisso com a família, com os pais. Sabe, pessoas que não têm convicção de nada, mudando de uma hora é uma coisa, uma hora gosta disso, uma hora gosta de outra coisa, e as pessoas vão acompanhando. Desculpem, eu não acompanho BBB. Meus queridos crentes assistindo essas coisas, meu querido. Está aqui a minha família que me conhece desde jovem. Está aqui a minha família. Eu não acompanhava e não acompanho porque são coisas inúteis. Eu guardo a minha mente, eu guardo o meu coração. Coisas inúteis, coisas influenciadoras. Porque na hora do perigo, ao invés de obedecer a Bíblia, ou porque lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos, na hora de uma situação no casamento, uma situação financeira, uma situação com parentes, ao invés de olhar para a Bíblia, vai ter, sabe o que? O exemplo do BBB, vai ter o exemplo dos youtubers, vai ter exemplo dos influenciadores. Decanta lá, Yashurikaya, volte a ter a palavra de Deus como luz para a sua vida, como conselheiro fiel. Se trata do molde do mundo, essas coisas. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. O distanciamento se dá também pela falta de conhecimento do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus traz bênção, traz. Se Deus me mandar aqui ministrar, eu estiver orando, Deus, assim como já aconteceu, em ministrar só bênção, eu vou ministrar só bênção. Mas palavra de Deus não é só bênção, não é só porta aberta, não é só prosperidade. Palavra de Deus é confrontação. Palavra de Deus, sabe o que é? É nos levar à confissão de pecados, a arrependimentos. A palavra de Deus traz mudança de vida. Porque o Evangelho de Deus é poder para aquele que quer. Aleluia. Glória a Deus. Perguntaram aí para mim, pastor, você prega contra o pecado? Quando Deus manda, eu prego. Pastor, o senhor prega como mudança? Eu prego. Rapaz, você é corajoso. Por quê? Eu aqui eu não vou citar.
Eu faço parte de uma igreja que o meu pastor já não prega sobre pecado há muito tempo. Não prega sobre mudança, sobre transformação há muito tempo. Eu percebi porque ele está com medo de perder os membros. Ah, meus queridos, eu amo vocês, eu amo a igreja, eu choro pela igreja, mas eu vou dizer, primeiro é o meu Senhor. Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória. Eu vou dar conta a Ele da igreja se eu não ministrar aquilo que Deus manda ministrar. E nessa manhã Deus fala: volta, volta, enquanto é tempo. A casa está caindo, carabachurianda caia, nesturianda caia. Os vendavais estão balançando você para lá e para cá. Listou te canta na banaia. A qualquer momento vai te levar. Mas se você voltar, eu sou o Senhor de Candarabanaia, que mudo as coisas, que mudo a circulação. Volte e eu voltarei a você. Decaraia, falta de conhecimento de quem somos. As pessoas esqueceram de quem é agora. Nós éramos perdidos, nós éramos condenados, mas por graça, não por privilégio e não por obras. Aleluia. O Espírito Santo agiu na minha vida e agiu na sua vida e te convenceu de todo pecado, de todo juízo, de toda justiça. A Bíblia fala que nós somos, sabe o que? A geração eleita. Aleluia. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Não foi pego de qualquer maneira, foi adquirido. E adquirido como? Com o sangue de Jesus. Nós somos comprados pelo sangue, para que anunciem as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Nós somos levados ao distanciamento, também por falta de conhecimento, né? De que há destruição. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Onde há ignorância da vontade de Deus para a nossa vida, pode trazer a sensação de que Deus é somente um banco, onde toda hora nós podemos sacar, onde toda hora nós podemos só receber os benefícios e às vezes nos esquecer que nós devemos oferecer mais do que receber, porque nós éramos condenados e agora nós somos livres, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Que não vive em quê? Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque distanciamento se dá em esquecer e não relembrar quem éramos, mas quem somos em Cristo. Nós éramos perdidos, nós éramos condenados, mas agora em graça, sabe, nós somos colocados como príncipes, como princesas, como filhos e filhas do Altíssimo. E alguns já perderam esse transformar do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem na nossa vida, irmãos, as pessoas deixam os vícios, ou imediatamente, ou com o passar do tempo. As pessoas vão deixando as coisas erradas, o agir do Espírito Santo, porque ele é Espírito Santo. Mas o que nós estamos vendo nos nossos dias, né? Pessoas, né, voltando a fumar, voltando aos vícios, voltando às práticas carnais, porque alguns já perderam o agir do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala: não apagais, não extinguais a ação do Espírito Santo. Alguns estão extinguindo a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo já não está mais promovendo transformações. As pessoas estão regredindo
espiritualmente, e não estão vendo isso que é um distanciamento. Começam a realizar obras condenadas da carne. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, agora há motivos e vão criando nome para tantas coisas. Se a carne traz um desejo absurdo, e vocês vão aí, pode escrever, vai chegar uma hora que vai liberar-nos disso, até sexo entre o ser humano e animais. Vai escrevendo. Porque são desejos carnais e são pecados diante de Deus, mas a sua legitimidade quer vir por meio de leis, por meio de regras que a sociedade tem e passa por cima da palavra de Deus, Eu sei que Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. E aí nós vamos vendo aí as coisas acontecendo da carne. Se hoje houver um desejo da carne, e essa carne, esse desejo vai te fazer feliz, que importa? Na verdade, Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu seja feliz, mas pelo caminho certo. Porque a questão não é somente o momento. Até que se prove o contrário, todo mundo é certo. O pecado é gostoso, O divórcio é certo nessa situação. Tem que se prove ao contrário. Mas o tempo traz a realidade. Porque com o tempo vem a fatura. Chega a fatura. Então, é assim. A pornografia, gostou demais. Beijar, gostou demais. É claro. Principalmente se é minha esposa, namorada. Mas beija, hoje está assim, marca até por celular os encontros. E é moça com moça, homem com homem, e o negócio está assim. Tudo é correto. Até que prova o contrário. Até que chegue a fatura. Experimentar uma droga, opa, maravilha, Estão querendo liberar agora. E vão liberar. Oxe, está liberado. O fulano de lá usa, é maneiro pra caramba. Eu vou usar também. Tudo parece legal, até que chegue a fatura. Quando a fatura chega, nós vamos ver o preço das nossas decisões, das nossas atitudes impensadas, precipitadas, que não tiveram conselho nenhum de Deus. Para finalizar, o caminho de volta pode ser difícil, mas é a única saída, porque Ele é libertador, Ele é renovador, Ele é transformador. E a nossa atitude em reconhecer e compreender isso, que em algum momento da nossa vida, certo? Nós saímos dos trilhos, e o Deus que nos ama nos chama de volta não para nos punir, mas para continuar sendo o cuidador, o protetor de nossas vidas. Não vai se distanciando de Deus e achando que algumas coisas estão dando certo. Deus me trouxe à memória Sansão, prometida antes do nascimento, e já no ventre da sua mãe consagrada ao Senhor, que tinha determinadas regras para a sua mãe.
E aí o que acontece? Desde o seu nascimento ele já tinha um inimigo que já queria destruir. Mas chegou um momento que ele começou a brincar, começou a andar na corda, e algumas coisas davam certo, porque mesmo assim, ainda quando o inimigo queria, e aí quebrava as correntes, quebrava tudo e ia destruir o inimigo, mas o inimigo não desistia. Mas ele foi se distanciando, foi caindo, que um dia o negócio não deu certo. Opa, o que está acontecendo? Deus se afastou. O Espírito Santo já não estava mais ali. Foi envergonhado. Alguns falam assim: ixi, não está acontecendo nada, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, está dando muito certinho. Continua, a minha vida é fisicamente, mas espiritualmente já está acontecendo. O mundo está sendo mudado espiritualmente. E quando você menos esperar, na hora que você mais precisar, você está tão distante de Deus que aí não vai ter socorro, que aí não vai ter ajuda. Por isso Isaías: buscai ao Senhor enquanto está Deus. buscai Ele enquanto se pode achar. Aleluia. Por isso, antes de um fim, porque o fim nosso tem que ser melhor que o início, nós temos que terminar melhor do que iniciamos. O Senhor diz: voltai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor. 11:10. Fique em pé, meu Senhor Jesus. A palavra de Deus foi ministrada conforme aquilo que Deus colocou no meu coração. Você vai procurar, não precisa, você não vai encontrar essa mensagem no YouTube. Não procurei de outros mensageiros, foi algo que Deus trouxe ao meu coração para transmitir para você. Que está numa situação vulnerável, que não sabe o que vai acontecer com o seu futuro, não sabe o que vai acontecer com a sua família, não sabe o que vai acontecer com as suas finanças, não sabe o que vai acontecer com a sua vida espiritual. Porque no fundo há um distanciamento. Não quero tratar os motivos aqui, se é pecado, se não é. É entre você e Deus. Mas a questão é questão de atitude. Eu preciso voltar. E voltar com responsabilidade. Voltar com compromisso. Eu posso fazer oração para você, mas oração, ela tem poder, mas oração não é encantamento, não é feitiço. Aleluia. É receber oração desejando mudança de vida mesmo. Decaia. Chorar faz parte, mas muitas das vezes chorar depois que a casa caiu não adianta não. Chorar em que Deus vai falar assim: agora eu não quero te ouvir. Você sabe o piloto imprudente, aquele que dirige o carro imprudente, vai só cometendo erro, pá. Chega uma hora, meu irmão, vai vir nos pontos, não é verdade? Vai vir nos pontos. Chega uma hora, perdeu a carteira. Não tem o que fazer, perdeu a carteira, ultrapassou o limite ali das faltas, dos erros, perdeu a carteira. Há momentos na nossa vida que é assim, que Deus vai avisando. Eu não quero, não é uma palavra de medo, mas é a realidade, é bíblica. Deus vai avisando, a casa vai cair. Volta, tem a postura de crente, tem a postura de marido, tem a postura de esposa, tem a postura de filho, tem a postura de ministro, tem a postura de ovelha, a casa está caindo. E aí nós vamos cometer uns erros. Aí chega uma hora, Deus fala assim: eu não quero ouvir. Pastor, Deus ouve tudo. Lê o livro de Jeremias. Chegou uma hora, Deus falou assim: Jeremias, não ore mais. Sou eu que estou agindo agora. Não ore mais, Jeremias. Chegar uma hora que Deus falou assim: acabou. As oportunidades
que foram dadas a Sodoma e Gomorra não tiveram. Sabe? Muitos não tiveram e tiveram consequências piores. Em amor eu estou te avisando. Em amor eu estou te chamando. E você precisa tomar essa atitude. Para que o mal seja evitado. Deus nessa manhã decaia, quer quebrar laços de Satanás. Laias turicaia. Deus nessa manhã, Ele quer quebrar a maldição. A nós Deus nessa manhã, Ele quer evitar choros. Cale onde acho mas volte para mim, e eu pegarei para volte a ouvir. Que medo é esse de como filho, de como a filha, de perguntar para o Senhor: Senhor, é de tua aprovação? Por quê? Não quer ouvir a voz do teu Senhor? Por quê? Se reluta. Porque você acha que vai ser feliz não ouvindo o Senhor, que o Senhor pode falar o contrário? Quantos não eu ouvi de Deus? E eu louvo a Deus por cada não que Ele falou para mim. Porque Ele estava certo. Quero chamar você aqui à frente. Você tem que tomar uma atitude de voltar a ouvir, voltar a ter comunhão, a voltar a ter postura, a voltar, tirar esse distanciamento. Sai do seu lugar, vem aqui. Se você ouviu esta palavra e precisa demonstrar esse ato, não é com o pastor, não. Eu não estou preocupado se lá na internet quem fosse assistir culto vai ver você aqui na frente. Não é isso, não. É você em Deus. É você em Deus. Porque Deus está falando. Volte para mim. E eu tornarei para você. Sai do seu lugar. Vem aqui. Deus quer agir, Deus quer entrar. Hoje Deus quer entrar para operar milagres, operar poder.